Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu vim trazer para vocês agora a correção da atividade que eu deixei semana passada, né, que é o questionário de eletrodinâmica. Esse questionário tá aqui no polígrafo, tá? Na página 23. Na página 23 aqui começa o questionário de eletrodinâmica e tem as mesmas perguntas que eu coloquei para vocês no questionário aqui, que eu mandei, tá? No Google Forms. Então aqui, né, a primeira pergunta pede para vocês defina o que é corrente elétrica. Se vocês virem aqui no polígrafo, naquele material que eu postei lá e no polígrafo de vocês, tá dizendo aqui, tem algumas, né, eu não escrevi porque vocês não iam entender minha letra, né? Então eu vim aqui, ó, corrente elétrica, e tá dizendo aqui, ó, corrente elétrica, né, também chamada de intensidade da corrente elétrica, tá? Esse I é de corrente, não é da palavra intensidade, vocês têm que cuidar isso, tá? Então, é a quantidade de carga que atravessa a seção de um condutor em 1 segundo. Então, a corrente é a quantidade de carga, quantos eletrozinhos passam aqui, né, em 1 segundo. O I é a corrente elétrica, que a gente mede em ampere, o Q é a quantidade de carga em coulomb e o T é o intervalo de tempo em segundos, tá? E aquelas unidades que a gente já conhecia, ó. O miliampere, só que agora a corrente elétrica é medida em ampere, né? Como vocês viram ali, a unidade de medida da corrente elétrica é uma outra unidade que a gente não conhecia ainda. E daí pode ser miliampere, se tem aquele Mzinho, que é o 10 na menos 3. Pode ser aquele U, que é o microampere, que é o 10 na menos 6, tá? E pode ser o nanoampere, que é o 10 na menos 9, tá? Tá tudo aqui na página 15 do polígrafo de vocês. Aí depois tá perguntando aqui para vocês, dizendo assim, ó, explique a existência dos dois sentidos, tá, para a corrente elétrica. Bom, como a gente sabe, para a gente ter uma corrente elétrica, a gente precisa ordenar aquele fluxo dos eletronzinhos, né? Então, eu tenho um monte de eletronzinho aqui. Se eles estão ordenados, eu tenho uma corrente elétrica. Se eles estão desordenados, eu não tenho uma corrente elétrica bonitinha. Então, quando eu ligar aqui, né, ao positivo e ao negativo, eu vou ordenar e eles vão conduzir essa corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela é o fluxo ordenado dessas partículas. Se não está ordenado, não tem essa corrente elétrica, né? Também a gente diz que é o deslocamento das cargas num condutor. Quando existe aquela diferença de potencial, que eu tenho do A para o B, em cada campo aqui, né, eu tenho um campo elétrico, e em cada parte do meu campo elétrico eu tenho uma diferença de potencial. Depende de onde está a carga que eu originei. A carga está aqui, aqui tem uma diferença de potencial, aqui tem uma diferença de potencial, aqui tem outra, porque depende da distância dessa carga. Quando tem essas diferenças de potencial entre essas extremidades, aí vai ter essa corrente elétrica. A gente sabe também que essas cargas, elas vão estar sempre livres, correndo de um lado para o outro ali, né, em movimentos que a gente diz que é aleatório, que é a agitação térmica dessas moléculas. Só que daí, quando ele está desordenado, a gente estabelece um campo elétrico na região da carga, tá? E fazendo assim, a gente verifica que esse campo vai estabelecer uma ordenação. E esse movimento a gente diz que é o movimento que deriva das cargas livres, tá? Aí a gente tem, por exemplo, o que a gente tem aí? A gente tem exemplo são raios, né? Os raios aqueles são uma corrente elétrica, né? Que vem com o vento solar. E a gente chama também de fluxo dos elétrons livres, ou eletrões, tá? Num condutor. Então, quero ver se ficou bem explicadinho isso daqui, depois qualquer coisa vocês me chamem. Aqui eu já coloquei algumas coisas também com a minha letra, mas eu vou mostrar pra vocês onde é que tá aqui no polígrafo também, tá? Então, quais são os sentidos da corrente elétrica? A gente tem dois sentidos para a corrente elétrica, tá? Aqui na página 16, polígrafo de vocês, tem aqui, ó, o sentido. Ele vai ser o sentido convencional ou vai ser o sentido real. O sentido convencional é quando ele tá no mesmo sentido do campo elétrico, tá? Convencional tem o mesmo sentido do campo elétrico. Vocês têm que lembrar que o campo elétrico depende da carga, né? Se eu tenho o mesmo sentido da carga ou o sentido contrário da carga. Se ele tem
tem o mesmo sentido da carga, a carga é positiva. E o sentido real é quando está no sentido contrário do campo elétrico, porque daí a gente tem os elétrons se movendo, os elétrons são uma carga negativa, vai estar no sentido contrário ao do campo elétrico, tá? Então, tá ali sentidos da corrente elétrica na página 16. Porque o elétron, quando se desloca, está sempre no sentido contrário ao do campo elétrico. Como eu falei para vocês, o elétron é uma carga negativa e o campo elétrico, nosso E, ele vai ter um sentido, né? Vamos dizer que ele está indo para a direita. Então, a corrente elétrica vai vir para a esquerda, tá? Porque o elétron é uma carga negativa. Quando a gente tem carga negativa, a corrente vai se deslocar no sentido contrário ao do campo, tá? Quais são os tipos de corrente elétrica? Tipos de corrente elétrica também tem na página 16, é a contínua e a alternada, tá? Aqui na página 16, contínua e alternada, tá? A contínua, quando é que ela vai ser uma corrente contínua? Quando ela vai ter o mesmo sentido dessa corrente elétrica, tá? Vai estar no mesmo sentido e vai ser constante. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso nas pilhas, nas baterias, né? Que não tem aquela oscilação de energia, vai ser sempre a mesma quantidade. E o iônico, que é, e a alternada é no sentido variável, ela tem um sentido variável, ela pode ir para um lado para o outro e ela é oscilante, que é a energia elétrica da casa da gente. Às vezes tem quedas de energia, né? Tem esse problema da gente cuidar quando vem esses temporais, tudo aí, para não cair um raio, não ter excesso de carga, não queimar as coisas da gente, e ela é oscilante, né? Por isso que a gente utiliza muito nesses equipamentos que a gente mais caros, né? Os estabilizadores, que daí eles cuidam para vir sempre a mesma quantidade de carga, de energia. A próxima questão é como pode ser classificada a corrente elétrica quanto à natureza. Aí a natureza da corrente elétrica, se vocês virarem a página do polígrafo, na página 17, diz lá em cima, natureza da corrente elétrica. Ela pode ser iônica ou eletrônica, desculpa. Tô toda torta hoje. Tá, a corrente ela vai ser eletrônica, a natureza ela pode ser eletrônica quando promove o deslocamento dos elétrons. Então, quando são os elétrons que estão se movendo, ela vai ser eletrônica. E ela vai ser iônica quando o deslocamento é dos íons. E esse íon pode ser positivo ou negativo. Quais são os efeitos da corrente elétrica? Na página 17, segue ali também, ó, efeitos da corrente elétrica. A gente tem o efeito térmico, o efeito luminoso, o efeito magnético, o efeito químico. Também temos o efeito fisiológico e o efeito de Edison, ou termo iônico, tá? São os efeitos da corrente elétrica. Não tá perguntando como é que é, só tá perguntando quais, aí é só citar esses aqui. Então, térmico, luminoso, magnético, químico, fisiológico e o de Edison. Aí depois pede especificamente para vocês explicarem como é que é o de Edison ou o termo iônico. Aí tá aqui, ó, efeito de Edison. Efeito de Edison, tem esse textinho aqui. E o que ele tá falando aqui no polígrafo? Tá? Que a gente tem um monte de elétrons que estão sempre livres naquele corpo metálico. Tá? A qualquer temperatura, um movimento desordenado em virtude da agitação das moléculas. Então, eles estão tudo ali, sobe a temperatura, eles se agitam. Os elétrons que nessa agitação constante atingem a superfície do metal, então eles vêm todos para a superfície do metal, são atraídos pelos íons positivos da rede cristalina e a temperatura ambiente. Eles não possuem energia suficiente para promover essa atração, permanecendo assim no corpo do metal. Então, eles continuam naquele metal na superfície. Mas se a temperatura do corpo aumentar, por isso que é termo, né? A agitação desses elétrons aumenta. E aí ele aumenta e ele consegue escapar, tá? E ser atraído pelos íons positivos. Estes elétrons que escapam passam a formar uma nuvem eletrônica que próxima à superfície do corpo, e se existir uma diferença de potencial, eles serão acelerados, construindo assim uma corrente elétrica, tá? E esse fenômeno de emissão de elétrons para a superfície do metal aquecido é denominada a emissão termoiônica. Então, tá aqui na página 18 do polígrafo, no efeito de Edison. Ele é chatinho, tem que ler tudo, tem que entender tudo, que é em função do calor. Ele aquece o metal, aquecendo o metal, os elétrons vão ir para a superfície, e quanto mais aquecido, mais energia, né? Porque vocês têm que lembrar que calor é energia. Aí eles têm energia para sair, né, dali.
Próxima questão, qual é o efeito da corrente elétrica mais comum que geralmente apresenta perda de energia? O efeito, aí a gente tem que voltar lá para os efeitos, né? Os efeitos da corrente elétrica, se vocês forem ver aqui no primeiro, a gente tem o efeito térmico ou efeito de Joule, que diz ali, ó, é o mais comum que geralmente provoca perda de energia. Então, a questão 11, na página 17, tá ali que é o efeito térmico ou Joule. Então, aqui é o térmico, tá? Térmico ou efeito de Joule, ou Joule. Cite uma aplicação do efeito fisiológico. O efeito fisiológico é muito importante para nós, seres humanos aqui, porque uma das aplicações dele é a parada cardíaca. É aquela descarga que a gente dá com desfibrilador no coração para que o coração volte a se movimentar. Então, é a parada cardíaca. Tá? Vou botar aqui desfibrilador. Desfibrilador. Também tá ali no efeito fisiológico, bem embaixo, na página 18, tá explicando todo o efeito, e ali embaixo diz que uma das aplicações da parada cardíaca, né, é a parada cardíaca para retomar os batimentos cardíacos, tá? Aqui, cite 2 dispositivos no circuito elétrico. Aí, os dispositivos de circuito elétrico, a gente tem elementos de um circuito elétrico na página 19. E ali embaixo tem 2 dispositivos. Tem dispositivos de manobra, dispositivos de segurança, são 3, e os de controle. Tá? Aqui tá pedindo 2, um de segurança e um de controle. O de segurança, a gente tem os fusíveis e os disjuntores. Página 19, bem embaixo, lá, para vocês irem acompanhando depois, tá? Por quê? Porque o fusível, ele queima e não queima o aparelho, ele controla, ele interrompe aquela quantidade de energia quando ela vem a mais. E o disjuntor é aquele que cai a chave, que a gente diz, tava tomando banho e caiu a chave. Ele caiu a chave porque tava pouca ou muita energia sendo puxada, e daí, para não estragar a rede elétrica da casa da gente, o disjuntor cai, tá? A chave cai, que a gente diz lá, a chave caiu. Então, esses são os dispositivos de segurança. E o de controle é para controlar. A gente vai ficar cuidando, a gente vai ficar medindo. Para isso, a gente tem o amperímetro, que ele mede a corrente elétrica, e o voltímetro, que mede a voltagem, a DDP e a corrente que está chegando. Página 19, e lá em cima da 20 tem o voltímetro também, tá? Como se chama o medidor da corrente elétrica dada em miliampere? Aí na página 19, bem embaixo ali, a gente tem o amperímetro, que é o aparelho que mede a corrente elétrica. Tá? Aí, amperímetro, medidor da intensidade da corrente elétrica, 1 miliampere irá medir milésimos de ampere, que é o que está dizendo aqui no polígrafo de vocês. Como se chama o medidor da tensão DDP, cuja leitura é em quilovolts? Aí a gente tem medidor, né? A gente tem o voltímetro da tensão, né? O voltímetro. Identifique todas as grandezas do R, né? É igual a U sobre I. Ou, como eu gosto de chamar, o URI, né? Então, esse aqui é a DDP, pode ser também tensão ou pode ser também voltagem, tá? Como vocês quiserem chamar. O R, como vocês quiserem, não, vocês têm que saber os 3, porque dependendo do exercício vai dizer, né? Mas guardem que esse aqui é medido em volts, né? É o V, ó, volts. O R é a resistência. E essa resistência é aquela ferradurazinha. E o I é a corrente. E a corrente medida em ampere. Tá? Um resistor ôhmico. Aí vocês vêm aqui na página 20, vira a página, tem a página 21. O resistor ôhmico, ele obedece à lei de Ohm, tá? E aqui no polígrafo, na página 21, tá dizendo a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? Que ele diz que num resistor, mantida a temperatura sempre a mesma, a intensidade da corrente elétrica é proporcional a DDP, que daí a gente tem o nosso URI. Tá? O que vem a ser isso? Num gráfico, ó, ele vai ser sempre uma linha reta, uma função constante. É o nosso URI. Se aumentar a resistência, aumenta a corrente, né?
É isso que está dizendo aqui. A resistência ela vai ser sempre igual. Essa resistência aqui sempre vai ser o U dividido por I, e o U dividido por I vai dar sempre o mesmo valor. Se eu pegar aqui, ó, 100 dividido por 2 dá 50, 200 dividido por 4 também dá 50, 300 dividido por 6 também dá 50. Então, esse resistor, que dá sempre igual no gráfico, é um resistor ôhmico, tá? Então, resistor ôhmico que define a resistência a mesma para todo o valor da DDP aplicada a ele, tá? Resistor ôhmico já foi, página 17 ali, né? Obedece a lei de Ohm. De acordo com a segunda lei de Ohm, que fatores dependem a resistência elétrica? A segunda lei de Ohm, ela tá na página 22. Então, para eu conseguir calcular a resistência, que é os fatores, né, que vem a minha resistência, a resistência depende da resistividade do material, que é um P afrescalhado, uma letrinha grega que tem ali, né? Resistividade do material. Depende do comprimento do meu fio e da área da seção transversal do meu fio. Ou seja, aqui eu tenho um fio. Depende dessa área aqui, que é onde eles vão passar os elétrons, ó. E essa área tem que ser sempre em metros quadrados. Se eu der em centímetros, vocês têm que transformar. Ou seja, essa área aqui, ó, é a grossura do fio, tá? Aí, essa resistividade que tá aqui, ó, essa nossa resistividade, ela é o quê? Ela é a característica do material. Quanto maior a resistividade do material, mais resistência o material tem. E se o material tem resistência, ele está resistindo, ele está trancando a passagem dos elétrons ali, ó. Então, ele vai controlar, tu vem, tu vai, tu vem, tu vai, nos materiais, daí vai dizer se ele é um bom condutor ou não. Aí a gente tem que pensar para essas duas próximas questões, a 19 e a 20. Se eu tenho uma resistência grande, ó, maior resistência, eu tenho maior resistividade, então eu tenho maior resistência. Se eu tenho maior resistência, esses elétrons vão passar ou não? Não, porque eles estão resistindo mais. Se eles estão resistindo mais, é porque a minha resistividade é maior. Então, para ser um melhor condutor, eu preciso de uma resistividade baixa. Então, eu preciso de uma resistividade menor. Então, por isso que aqui vai ser a segunda opção, o PB, que é 10 na menos 8. Porque aqui é 3 vezes 10 na menos 8, ele é maior. Então, esse aqui é um mau condutor. Tá? Que é o que está perguntando aqui, o melhor condutor. Quanto melhor o redutor, mais baixa tem que ser a resistência, mais baixa tem que ser a resistividade do material. A mesma coisa aqui no outro exercício, só que aqui eu quero saber qual é o pior. Então, qual é o pior? O pior condutor é o que tem a resistência mais alta. E para ter a resistência mais alta, a resistividade tem que ser maior também. Tá? Nesse caso aqui da 21, pede para a gente identificar as unidades, né, dessa equação. Energia consumida, eu gosto de dizer assim, o que é a energia consumida? É a potência vezes a variação do tempo, eu não consegui botar o delta, por isso que eu escrevi delta ali, sobre 1000, que daí vai me dar já em quilowatts-hora, tá? Em quilowatts-hora ali. Então, o EC é a energia consumida. O meu P é a potência, e essa potência tem que ser em watts, aquele W. O T é a variação do tempo, é o tempo, só que nesse caso aqui tem que ser em horas, tá? E daí dividido por 1000. Se eu dividir por 1000, a minha unidade vai ser quilowatts por hora, que ficou feio ali. Se eu não dividir por 1000, vai ser só watts por hora. Isso daqui a gente vai usar para calcular quanto que a gente gastou de energia, por exemplo, quanto que eu estou gastando de energia aqui com esses dois bicos que não tá funcionando nada, esses bicos de luz aqui, né, ainda tá escuro, e a bateria do meu telefone aqui, que tá indo cada vez mais, sem contar que eu não tenho memória, gente, tô usando um telefone velho para fazer os vídeos. Olha, vamos seguir então. Então, vai ir ali, tá? Ó, qual a influência da temperatura em um resistor? Né? A gente tem um circuito ali. A temperatura em relação a esse resistor vai ser o quê? Quanto maior a temperatura, né, menor vai ser esse resistor. Então, eu tenho um resistor, né, ele vai coincidir com a temperatura. Se eu quero uma temperatura alta, qual a influência da temperatura sobre o resistor? Eu quero uma temperatura alta da minha água para tomar um banho agora, por exemplo, eu preciso de um resistor baixo, tá? Se eu quero uma temperatura baixa, pode deixar o resistor tranquilo ali, não tem importância, tá? Beijo para vocês!